Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas de todo o nosso Brasil, do Iapoque ao Chuí, de todos os cantos, a você que está ligado de outros países também, sejam todos muito bem-vindos ao canal Vascaíno desde sempre. Para quem não me conhece, é um prazer. Eu me chamo Álvaro Silva e a minha única missão é falar aqui única e exclusivamente do nosso amor em comum, que é o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Gente, primeiramente quero estar fazendo uma correção aqui do vídeo de ontem, que na hora que eu falei do lance do gol ali do Vasco, que eu falei que o nosso Luca Orediano, né, fez a jogada ali pela direita, eu falei que ele costurou, abriu na esquerda com o Pumita. Tudo errado, né? Na verdade ele abriu na direita, eu ia falar na direita, me equivoquei, e ele não abriu com o Pumita não, ele abriu com o Galarza na direita, ele fez uma bela jogada, abriu com o Galarza que fez o cruzamento que originou o gol do menino Eric Marcos. Desculpa também que na hora eu tava tão estressado, tava tão chateado com o resultado, com a maneira que o Vasco jogou ontem, que me fugiu até o nome da garotada. Tá, gente? Então fica aqui a correção, então. Orediano abriu a bola pro Galarza, o Galarza cruzou. Pedro Raul tentou, na sobra ali, Eric Marcos colocou para dentro, fazendo o gol do Vasco. Então bora lá, sem muita delonga, bora então, para iniciar, que tem alguns assuntos bem relevantes para a gente estar falando hoje. Vamos falar aí sobre a questão do Vasco com o RCE, o Regime Centralizado de Execuções. O Vasco da Gama, pasmem os senhores, gente. Quando a gente pensa que está acabando o problema, é uma coisa atrás da outra, aí o resultado não vem dentro de campo, começa a dar problema fora de campo, começa a dar problema na esfera da justiça. Tá difícil a questão do Vasco da Gama. E no mês de... Deixa eu ver aqui, só para falar certinho para vocês. No mês de março, o Vasco atrasou 11 dias para poder ficar em dia com o RCE. E desta vez agora já está atrasado de novo. Já está vencida essa parcela. O Vasco, na ocasião, ali em março, foi notificado pela Justiça e aí pagou. Agora a Justiça notificou novamente o Vasco da Gama, que o Vasco tem 48 horas para estar quitando esse pagamento. O que seria esse RCE? A captação de 20%, seria 20% da receita ali do Vasco da Gama, deve ser destinada ali para pagarem os débitos, todos que estão na justiça, essas questões que o Vasco ali que está devendo, que foram parar no RCE. Então 20% do bruto, que é hoje da 777 Partners, que detém 70% do direito do nosso futebol, e o Vasco da Gama, o clube associativo, detém os outros 30%, fica a cargo aí da 777 Partners arcar com esses 20% da receita aí, fazendo o depósito lá, para serem quitadas as dívidas com o RCE. Então, pelo amor de Deus, em 777, porque já está claro que não tem dinheiro. Trouxe as melhores contratações aí, foram o Juan Cruz, foi de graça, Carabarral, que veio de graça, né? Então já está claro que não tem dinheiro. Matheus Cocão, tá claro que não tem dinheiro. Aí surgiu esses dias agora a questão do Léo e do Piton, que o Vasco ainda não pagou, um fala que é fake news, outro fala que é verdade. Aí surge esse negócio do RCE, aí eu falei aí, ô cara pálida, não era mentira? Tudo bem, o salário pode até estar em dia, mas não é contraditório, tá devendo no RCE? O Vasco foi vendido para isso, para continuar devendo no RCE? O Vasco foi vendido para continuar assistindo o Matias Galarza, com todo respeito ao Galarza, assistindo o Matias Galarza ontem fazer o cruzamento pro gol? Eu pensei que quando o Vasco fosse vendido, o Matias Galarza seria emprestado para um outro clube, ficaria aqui, e o Vasco faria investimento milionário, não ia dever mais ninguém, não ia ter RCE batendo na porta, não ia ter mais nenhum credor. Então, ó, vamos abrir o olho 777, porque tá ficando ridículo. E já mudando de assunto, mas tem um pouco a ver também, falando do presidente do associativo, que é o pior presidente da história do Vasco da Gama, que é o seu Jorge Salgado, que todo mundo já sabe, todo mundo já passou já do limite com esse cidadão. E ele teve a coragem aí de ontem vir a público e falar que já está estudando a possibilidade de vender ali cerca de 20% da SAF do Vasco, dos 30 só que restaram de nós, dos torcedores. Ele quer vender já uns 20, porque viu que tem dívidas que ele desconhece. Quer dizer, que patifaria é essa que o camarada está 3 anos no Vasco da Gama e não sabe da dívida do Vasco, não vendeu o Vasco, falando que a 777 ia chegar botando 700 milhões no futebol, mais 700 milhões para poder pagar a dívida, e mais não sei quantos milhões para a reforma de São Januário. Agora fica falando que está aparecendo dívida que o senhor não sabe, que tem que vender mais porcentagem. E se a gente for analisar hoje, eu recebi até um comentário no vídeo de ontem que é verdade. Hoje, se a gente for para analisar na tabela do brasileiro, a pior SAF do Brasil é o Vasco, da elite. É o Vasco. Horrível. Horrível. Jorge Salgado, 777... Josh Wander, Juan Ciniegas, Paulo Brax,
Luiz Melo, prestem atenção no serviço. Isso é Vasco da Gama. Vocês estão de brincadeira com o nosso clube. Vocês estão de brincadeira com o nosso clube. Mudando de assunto agora, falando aí da partida de ontem, Pedro Raul, nosso PR9, né? Após mais uma partida apagada, fraquíssima, tudo bem que o time não ajuda, o técnico não ajuda, o elenco não ajuda, mas ele também não ajuda em nada. Não ajuda em nada, os números deles são pequenos, são fracos. Ele só fez número no Campeonato Carioca, que não é parâmetro pra nada, já cansei de falar isso. Ficou ontem putinho, ficou brabinho porque o Barbieri tirou ele. Eu também ficaria brabo. Só que do jeito que foi, eu concordo com ele também. Porque tirou ele, faltando poucos minutos para acabar o jogo, o Vasco precisando de um atacante, de um homem de área para tentar a virada, para colocar um volante, para fechar a casinha. Retranqueiro, Maurício Barbieri. Pedro Raul, e você também, nesse momento eu até entendo que você ficou brabinho, mas na moral, fica quietinho, irmão, vai treinar. Você tem que agradecer que você entrou de titular esses últimos jogos. Porque, na opinião de grande parte da torcida, é pra você no mínimo, ter ficado no banco nesses últimos jogos aí. Os últimos 2, 3 jogos aí. Tá? Então dá uma seguradinha também. E Maurício Barbieri, se for pra tirar o Pedro Raul, faz direito. Tira desde o início. Desde o início. Já entra com outro cara lá. Mas eu esqueci, porque no time do Vasco quem manda não é o técnico, é empresário, é diretor. Porque não é possível, só vai morrer abraçado com isso daí. Eu quero ver quem vai te pagar depois, quando te demitirem. Se eles mesmos vão arrumar emprego pra você. O empresário do Andrei Santos, que eu não vou nem ficar citando o nome. Tá ficando feio, Barbieri, tá ficando feio. Aí, vou abrir aspas pro Maurício Barbieri falando do jogo de ontem. Ele falou, vou fazer um recorte aqui. Vou falar das 5 partidas do Brasileirão, das últimas partidas do Brasileirão 2023. O Palmeiras, aí ele falou, o Palmeiras só perdeu pontos até agora, só perdeu 2 pontos até agora, que foi pra nós. O Fluminense não conseguiu passar pelo Vasco. Conseguimos ganhar do Atlético Mineiro, que é uma grande equipe. Buscamos pontos importantes. O engraçado, né, gente? Que errado, ele não tá. Isso aí que ele falou, até que aconteceu mesmo, porque fato é fato, né? Mas uma maneira que, bem disse ele, vou fazer um recorte, porque ele recortou só a figurinha que ele quer mostrar aí, nesse gibizinho dele aí de maluco. Sabe por causa de quê? Não é, Ted? O Ted não quer nem falar que ele tá chateado. Sabe por causa de quê, gente? Sabe por quê? Porque ele não fez o recorte do jogo horrível que a gente fez contra o ABC, do jogo treino que foi contra o poderoso Atlético de Minas Gerais, que ficou vergonhoso pro Vasco, do jogo contra o Bahia dentro de São Januário, diante de sua torcida, na semifinal do Carioca que a gente tomou aquelas lepas lá, isso aí não fala nada. E ontem contra o Curitiba. Então tá muito cômodo, Barbieri, você pegar resultados que o Vasco jogou contra times ali de ponta e conseguiu. Só que, gente, na boa, eu já tô chegando a uma seguinte conclusão, a uma teoria. Eu posso, tomara que eu esteja errado, tomara que chega aqui 15 dias eu tenha queimado a língua, mas sabe o que tá parecendo? É que o Vasco, quando chega contra time de ponta ali, os caras correm, que nem maluco pra dar a vida. Aí consegue um resultado. Aí quando chega com um time pequeno, entra com um salto alto, não arruma nada em campo. Aí cai a realidade. E ainda tem um lance. O Vasco conseguiu jogar de igual para igual com esses times todos que o Maurício Barbieri enumerou aí, porque ainda é início de temporada. O Flamengo estava naquela loucura deles lá, o Palmeiras agora está se acertando, o Galo agora que parece que começou a respirar. Então quer dizer, eu prefiro começar mal o campeonato e evoluir e acabar bem, do que cavalo paraguaio, ganhar 2, 3 no início, ficar naquele oba-oba e acabar lá na Série B. Ou nem na Série B, mas não conseguir nem uma vaga na Sul-Americana. Então tá ridículo o Maurício Barbieri, tá ficando muito feio. Agora, mudando de assunto, vamos falar do jogo entre Vasco e Santos, que vai ser realizado nesse domingo. Gente, o placar eletrônico do São Januário já está quase pronta a reforma dele aí. Tudo indica que pro jogo ele vai estar novinho aí. É o mínimo do mínimo que o torcedor merece aí. É o mínimo de conforto aí. Não vou nem adentrar muito nesse assunto, mas assim, então fica aqui o registro. Já está quase pronto ali os reparos, foi até divulgado hoje através das mídias do Vasco ali, vídeos ali do placar eletrônico ali, do telão já sendo trocado, já está ficando bem bacana. Então fica aqui o registro. E aí, já entrando no assunto do jogo entre Vasco e Santos, olha, o nosso time hoje já iniciou a preparação aí, ainda lá em Curitiba, hoje pela manhã, no Couto Pereira mesmo ali, no gramado do Couto Pereira. Começou a preparação ali para a partida contra o Santos. Maurício Barbieri não vai estar na beira do campo, graças a Deus. Andrei Santos não vai jogar, sinceramente, com todo respeito, não vai mudar em nada. 6,5 dúzia, na minha humilde opinião. Quem está disputando vaga ali no meio ali é o Cauã Barros, juntamente com o Galarza, e ali mais ou menos o Rodrigo, vai depender do esquema que vai entrar.
mais do mesmo também. Apesar que o Calma Barros entrou bem ontem. Até o Galarza, que eu já critiquei muito, já cansei de falar aqui. Ontem, como estava todo mundo muito mal, ontem ele entrou legal. Não entregou, não comprometeu. Até participou de alguma jogada juntamente com o Orediano. Eu quero ver se o Barbieri vai ter coragem de colocar o Orediano de titular. Porque ontem ele fez o que eu falei pra vocês. Ele só colocou o Orediano na hora que ele tirou o Gabriel Peck. Porque ele não sabe jogar com outra formação, com outro esquema, com outra variação tática. Eu já cansei de falar isso aqui. E o jogo será às 4 da tarde, em São Januário, casa cheia, transmissão da Globo e do Premier. O Santos está na 9ª colocação com 7 pontos e o Vasco está na 15ª, 6 posições abaixo, com 6 pontos só. Ou seja, com 1 ponto a menos. Então assim, não está tão diferente. O problema é que é o seguinte, perde uma, já vai para o Z4. Por quê? O Cuiabá, que é ali o 17º, tem 4 pontos. Se o Cuiabá ou alguém de baixo ali ganha, já vai a 7. Se a gente perder, o empate já iguala ou piora. Já começa a lambança total aí. E se ganha também, já vai a 9. Já sobe lá para 7ª, 6ª, 8ª, 9ª posição. Então, linha muito tênue. O sinal de alerta já está mais do que ligado. Mais do que ligado. Então, assim, é ganhar ou ganhar. E atenção, jogadores. Até aqui eu só cobrei o Barbieri. Mas o Barbieri, depois de ontem, já ficou nítido. A diretoria do Vasco está com medinho de mandar ele embora. Por que não quer mandar ele embora agora? Porque ele veio bancando muito jogador de empresário que a própria diretoria fez ele bancar. Aí agora a diretoria está bancando ele. É uma troquinha de favores. Já estou sendo sincero. Entendeu? Vamos ver até quando vai aguentar essa diretoria. Vai depender do resultado de domingo contra o Santos. Vai depender do resultado contra o Mulambo. Eu quero ver se o Maurício Barbieri vai continuar no cargo ainda. Eu não queria estar falando de técnico, eu queria estar falando aqui agora de Libertadores. Então, gente, fica aqui o registro vascaíno desde sempre. Um beijo no coração de todos vocês. O Ted tá chateado, tá passando pelo departamento médico aí, falou que não vai se pronunciar, não vai conceder entrevista essa semana. Disse que amanhã ele vem aí, amanhã não, domingo ele vem aí no pré-jogo, para tentar dar aí uma previsão, aí, um panorama da partida e no pós-jogo também, mas por enquanto ele falou que tá meio chateado. Não vai deixar de acompanhar o Vascão, mas tá na dele. Mas brincadeiras à parte, gente, muito obrigado a todos vocês. Compartilhem o nosso conteúdo, tá? Não deixe de deixar o seu joinha, o seu gostei, o seu like. É de graça, não vale, não gasta nada, é de grátis. Vascaíno ajuda Vascaíno. Compartilha aí pra nós aí, se inscreve. Valeu, família. E tamo junto. Vascaíno desde sempre. É nóis.